Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a Garcia e Moreno. É um prazer ter vocês aqui. Semanalmente, a gente tem feito esses encontros a fim justamente de estabelecer uma conexão mais alinhada com vocês naqueles assuntos que são mais chamativos, né? Principalmente aí que estão correndo na mídia e que causam e têm impacto definitivo dentro das nossas estruturas fiscos contábeis e tributária. Um tema que chamou muito nossa atenção no final de fevereiro, começo de março, foi justamente algumas medidas do governo federal que tinham por finalidade assegurar, ou pelo menos dar controle, né, ao preço dos combustíveis. Entre essas medidas, nós tivemos um decreto, que vai ser debatido aqui mais à frente, em que o nosso presidente estabeleceu uma redução de alíquota de PIS e da COFINS para o diesel, né, uma redução a zero, inclusive, ou seja, para que não houvesse impacto tributário de contribuições do PIS e da COFINS sobre o diesel e sobre o gás de cozinha. Toda essa boa intenção do governo federal tinha por finalidade um alinhamento das políticas com a finalidade de segurar o preço. Isso estava muito claro, foi isso que foi feito. Porém, quando a gente fala de tirar preço do tributo de um determinado encargo, de um determinado tributo, de dentro do item de produto ou serviço, nem sempre aquele impacto é o esperado. Nem sempre o impacto é esperado, né? E aí a gente veio trazer hoje esse debate aqui para que nós possamos compreender qual efetivamente foi o impacto da medida do governo federal. Será que efetivamente a gente ganhou? Porque na mentalidade, na visão do empresariado, existe aquele entendimento que, uma vez que houve a redução do tributo, obviamente, para nós estamos pagando menos tributo. E ao pagar menos tributo, então nós estamos tendo um custo menor, um custo de aquisição menor. Mas será que isso é verdade? Quem que na real ganhou e quem perdeu, se houve perdedores, quem perdeu nessa medida adotada pelo presidente? O que é que aconteceu depois disso, que efetivamente na prática parece que a gente não viu o resultado? Se você conversar com o pessoal que faz aquisição de combustível na sua corporação, você vai verificar que provavelmente, e a gente vai provar isso para vocês, provavelmente nós não tenhamos tido esse reflexo na conta da aquisição de combustível a partir do momento da inserção desse novo privilégio, né? Embora temporário, vai ser explicado aqui, mas a inserção desse novo privilégio ele não trouxe para quem está lá na ponta fazendo a aquisição, um efeito positivo no preço. E nós vamos estar falando aqui, inclusive, em relação às medidas necessárias e aos cuidados que devem ser promovidos pela equipe para a escrituração dos próprios documentos fiscais. Por quê? Porque se mudou a tributação do item lá no dia 1º de março, né, conforme a gente já falou aqui que a gente passou a ser passou a ser alíquota zero as contribuições para o PIS e COFINS, então se passou a ser alíquota zero, aquele procedimento fiscal que eu tinha de escrituração desse documento, com CST, muitas vezes gerador de crédito, alguma coisa nessa situação que eu vinha adotando até 28 de fevereiro, já muda para 1º de março. A gente veio esclarecendo muitas consultas na nossa área de suporte, tanto online como consultoria formal. A gente veio esclarecendo no decorrer de março os nossos clientes em relação a isso. Mas como agora nós estamos na fase de fechamento e muitos já começam agora a operar a entrega da EFD Contribuições de março, a gente achou importante debater esse assunto para que possamos identificar esses gaps, as necessidades de ajuste das nossas rotinas, revisão desses processos de março, para que nós não possamos ser surpreendidos aí com as notícias por parte do fisco por uma medida equivocada da nossa equipe, que é responsável pela escrituração. Tudo bem, pessoal? Então,
Muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é diesel sem PIS e sem COFINS. Quais os efetivos e os verdadeiros impactos dessa medida para esse período em que vai estar vigente a norma de redução das alíquotas para zero. Apresento aqui para vocês o Milton e o Gabriel, tá? Então, vai lá, Milton, levanta a mão, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso debate de hoje, que vai tratar de um assunto que, para muitos, como o Ayrton disse, para muitos foram uma benéfice do governo, né, para o nosso processo produtivo. Nós bem sabemos aí que tanto o setor de transporte brasileiro, né, quando o próprio processo produtivo do agronegócio, geração de energia, tudo mais, depende muito, né, dessas questões tributárias também do diesel, porque o diesel ele é muito utilizado nessa nossa cadeia produtiva, né? E então seria de muita importância para a gente ter aí um conhecimento mais específico do que essa medida trouxe para o nosso processo interno, tá? Como o Ayrton falou, após minha introdução aqui, meu nome é Milton, acredito que todos aqui já tenham tido um certo contato comigo, se não através de telefone, mas através das nossas mídias sociais ali, chat, tal. Estaremos aqui hoje com vocês, explanando um pouquinho mais, passando um pouquinho mais desse conhecimento para vocês, tá? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Espero que seja muito proveitoso o evento para vocês. O Milton é consultor de PIS e COFINS, atua já na Garcia Moreno já há 2 anos, né, Milton? Estou indo para quase 3, 2 anos e meio ali. Então, beleza. O Gabriel é consultor pleno da Garcia Moreno, atua com a gente já há mais de 5 anos e além de conhecedor, é conhecido de vocês também, porque ele tem um relacionamento muito próximo, acredito, com todos que estão aí. Gabriel, seja bem-vindo. Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a este evento. Acredito que a grande maioria de vocês já me conhece pelas visitas técnicas presenciais aí antes pandemia, né? O Wellington, só corrigindo, eu já faço parte dessa equipe há 7 anos, tá? Atendendo os tributos federais aí, mais especificamente em relação a PIS, COFINS, FD Contribuições e PERDECOMP. Beleza, Gabriel. Obrigado pela apresentação. Pessoal, eu acho que antes de mais nada, antes da gente debater o tema, é necessário entender o que foi essa medida, o que efetivamente o governo federal trouxe, qual foi o decreto, qual foi a norma e o que ele estabeleceu nessa norma, porque esse é o ponto de partida, tá? E para isso eu convido o Milton. Milton, por gentileza, esclareça para nós os pontos em relação ao decreto presidencial que trouxe essa novidade para o diesel. Então vamos lá, pessoal. Buscando, então, acabar com esse aumento, né, excessivo de preço, o governo acabou emitindo aí, no dia 1º de março de 2021, o decreto número 10.638. Tá? Esse decreto, o que ele fez? Ele causou uma redução das alíquotas através de um coeficiente de redução. Como isso funciona? A alíquota do PIS e da COFINS em relação ao diesel, ele é calculado sob regime de vazão, certo? E ele possui, tá, um coeficiente de redução que vai acabando diminuindo o impacto da carga tributária sobre a comercialização do diesel. Lembrando que, como o diesel ele atua aí sob a égide do regime monofásico, ou seja, aquela tributação concentrada no primeiro da cadeia, que no caso aqui se trata das refinarias, tá? O impacto principal da redução causada é sobre a refinaria, sendo que os demais passarão a ser desonerados, em termos, nós vamos ver ali que talvez não seja desonerado, né? Mas os demais da cadeia comercial, distribuidoras, postos, são tributados a zero. Eles já eram tributados a zero, né? A diferença aqui agora, né, a medida do governo é o quê? Diminuir o preço de venda diretamente nas refinarias, beleza? Esse decreto, né, ele causou a alteração num decreto já existente, lá de 2009, tá, que era o decreto
número 5.059, beleza? Assim, a vigência desse decreto, tá? Ele tem uma medida pré-determinada, que é desonerar a comercialização do diesel no período de 1º de março até dia 30 de abril, tá ok? Ou seja, se a gente observar a legislação atual, não foi realizada nenhuma alteração nos incisos do decreto 5059, o já existente anterior à promulgação desse novo decreto, tá? O que o governo fez foi adicionar um parágrafo determinando para esse período já citado, ou seja, esses 2 meses, que a comercialização feita pela refinaria, a partir de então, será com efeito zero de PIS e COFINS, ok? Ou seja, Milton, nós temos, simplificando o contexto legislativo, né, normativo, nós temos um coeficiente de redução estabelecido, novo coeficiente de redução estabelecido pelo governo federal, de tal forma que esse coeficiente de redução zera toda a tarifação originária de PIS e de COFINS para os períodos, competências de março e abril de 2021. Ok? Perfeito. Para a gente ter uma noção de como se porta isso aqui, né, anterior à vigência desse decreto 10.638, a gente tinha um coeficiente de redução de 0,24 aproximadamente. Ou seja, do valor do PIS e COFINS, incidente sobre o diesel, você podia fazer uma redução aí de 0,24 aproximada. Ou seja, 0,24, se a gente for fazer uma conta, né, significa uma redução de 25% praticamente da carga tributária, né? 0,24 significa 24% em relação à carga total. Perfeito. E a partir da edição, né, o coeficiente de redução acabou sendo alterado para 1 inteiro, ou seja, 100% da oneração das tributações para o PIS e para o COFINS. Ótimo. E aí já fica a ressalva e o destaque aqui para todos os nossos amigos participantes, né? Que como a medida ela vale até 30 de abril, ou em 30 de abril o governo vai ter que soltar um novo decreto declinando da tributação de PIS e COFINS por mais algum tempo, para o diesel e para o gás de cozinha, ou o governo se permitir vamos dizer assim, a expiração dessa medida, né, porque ela tem prazo determinado, então ela vai expirar em 30 de abril, e aí, a partir de 1º de maio, nós teremos um novo preço para diesel e gás de cozinha. Né? Retornando, em virtude do retorno da tributação que vai existir no novo cenário. Correto. Bem lembrado aí que os efeitos também não foram só sobre o diesel, né? O GLP também foi alvo aí de alterações. Exatamente. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Milton, mais alguma observação? Tranquilo, pode dar sequência. Tá, joia. Então, vejam só, nós temos uma norma que estabeleceu a regra, essa regra ela é por prazo determinado, então já começa uma atenção especial aí, primeiro, de quem compra o combustível, nós vamos explicar mais à frente isso, e segundo, de quem dá a escrituração e acompanha os processos internos dentro da sua corporação. Por quê? Porque a forma de escriturar um documento no ciclo em que está albergado por esse decreto presidencial, o ciclo vai ter uma escrituração diferenciada desse documento. Ok? Mas, segue a vida. Pessoal, agora o Gabriel vai fazer para nós uma explanação em relação a uma visão mais prática disso, dos efeitos dessas medidas para dentro dos diferentes perfis de instituições que nós temos operando o agronegócio, tá? Gabriel, a palavra é sua. Pessoal, então eu vou comentar um pouco sobre os impactos que o decreto 10.638 de 2021 trouxe nas diferentes naturezas de pessoas, tá?
É importante aqui ressaltar que com a redução das alíquotas do PIS e a COFINS a zero, nós notamos que cada pessoa jurídica ou pessoa, até mesmo no caso das pessoas físicas, eles tiveram um reflexo, tá, no que tange ao custo de aquisição desse óleo diesel. Esses reflexos podem ser positivo, negativo, e também tem algumas situações que não houve nenhum reflexo, tá? E notamos que isso depende muito da tributação dessa pessoa e também da atividade que essa pessoa executa, da atividade que essa pessoa exerce, tá? Vamos dar alguns exemplos de resultados positivos. Nos casos dos produtores rurais, pessoas físicas, pessoal. Então, a redução da alíquota do PIS e da COFINS a zero sobre o óleo diesel, para as pessoas físicas, nós entendemos que foi vantajoso, porque antes eles compravam esse óleo diesel majorado de PIS e da COFINS, né, e não tinham direito a crédito, porque pessoa física não é contribuinte, logo, então ele pagava esse preço, o PIS e COFINS embutido no preço, e não tinha o aproveitamento de crédito desse PIS e dessa COFINS. Então, ele, com a redução a zero, ele passou a pagar um valor menor, pelo menos deveria, né, ser um valor menor. Mais à frente nós vamos ver que não foi bem assim que aconteceu. Então, diminuindo assim o custo de aquisição desse produto, tá, do óleo diesel. Outro exemplo de quem saiu ganhando também com o decreto foram as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, tá? Que apura o PIS e COFINS no regime cumulativo. Lucro presumido, né, Gabriel? E desculpa, pessoal, é isso mesmo, com base no lucro presumido, que apura o PIS e COFINS no regime cumulativo. Estas, basicamente, elas seguiram as mesmas situações do produtor rural pessoa física, tá? Ou seja, eles não têm direito a crédito, né, no regime cumulativo, e aí eles passaram a comprar o óleo diesel por um valor menor, né, pelo fato do óleo diesel não estar mais onerado pelo PIS e pela COFINS. Um impacto importante também, ou seja, muito positivo, foi para as pessoas físicas, autônomos, os caminhoneiros, o pessoal da logística aí. Esses também saíram, vamos dizer assim, com resultado positivo em relação ao custo de aquisição do óleo, né, por não ter mais o PIS e COFINS, então eles passaram a comprar o óleo por um valor menor. Agora, nós tivemos algumas... Oi? Dentro desse cenário, dessas pessoas que, vamos dizer assim, estão dentro de uma aplicação geral de regras de incidência de PIS e COFINS, como as pessoas físicas que não são contribuintes ou pessoas jurídicas que contribuem a uma alíquota fixa, pré-determinada, como a turma do lucro presumido, nós poderíamos dizer o seguinte, que para essas pessoas, qualquer redução de carga tributária que impacte no preço da bomba, para elas fica sendo um bom negócio, porque qualquer coisa que diminui no preço da bomba, o preço da bomba por si só é o custo direto de aquisição do insumo, né? Então, um caminhoneiro, por exemplo, que é um transportador autônomo de cargas, né, um TAC, esse caminhoneiro aí, se o preço ficar mais barato na bomba, para ele é ótimo, porque aquele preço da bomba é o custo final para ele de aquisição daquele insumo, né, do diesel. E assim se aplica, igual você falou, para o produtor rural, pessoa física, né? E se aplica para quem está no lucro presumido, porque o cara também não tem outra recuperabilidade, né? A aplicação de alíquota de PIS e COFINS está de forma independente do conceito de discussão aí de qualquer efeito de insumo, né? Ou seja, o custo é aquele da bomba, né? Mas aí agora, eu até fiz essa interferência para ficar bem separado os assuntos, que agora, pessoal, o Gabriel vai fazer um comentário para nós aí sobre os impactos para as demais pessoas jurídicas do agronegócio e que no Brasil, em virtude do porte das nossas instituições do agronegócio, mais de 90% delas, inclusive de produção rural, estão compulsoriamente no regime de lucro real.
e por estarem no regime de lucro real, operam pelo regime de PIS e COFINS de não incidência. Ou seja, é um regime não cumulativo, né? Perdão, não incidência, não cumulativo, não cumulatividade. E com isso daí, a conversa muda um pouquinho e o Gabriel vai explicar para a gente. Ô, Wellington, antes de entrar especificamente no regime não cumulativo, nós tivemos também algumas pessoas jurídicas que não sofreram impacto nenhum com essa redução a zero do PIS e COFINS sobre o óleo diesel, tá? Como o Milton já explanou, o óleo diesel, ele é tributado pelo regime monofásico, ou seja, ele é tributado apenas lá na primeira etapa, lá nas refinarias, né? E as demais cadeias, ou seja, distribuidores, postos de combustíveis, TRRs, esses não são tributados, ou seja, eles adquirem o diesel com alíquota zero e eles revendem esse diesel com alíquota zero. Então, para essas pessoas, ou seja, distribuidores, postos de combustíveis, TRRs, não houve impacto nenhum a redução das alíquotas a zero, porque isso já era uma prática deles, ou seja, adquirir com alíquota zero e revender com alíquota zero. Então, esse decreto não trouxe impacto nenhum para essas pessoas jurídicas. E aqui, como o Wellington já mencionou, o impacto maior, ou seja, impacto negativo que nós tivemos aqui em relação às pessoas jurídicas que estão tributadas pelo regime não cumulativo, né? Seja produtor rural, seja indústria, agroindústria, transportadoras, essas também são umas que sofreram muito com essa redução, tá? Eles adquirem o diesel como matéria-prima, né, ou como insumo na produção de bens destinado à venda ou na prestação de serviço, e aí eles estão sendo prejudicados com essa redução da alíquota a zero. Por quê? Eles estão comprando agora sem a oneração do tributo, sem a oneração do PIS e da COFINS, porém, eles deixaram ou seja, eles perderam o direito de aproveitar o crédito de PIS e COFINS sobre essa aquisição, certo? Por quê? No regime, quando o óleo diesel estava no regime monofásico, ele estava sendo onerado lá na primeira cadeia, e quem comprava esse óleo diesel como insumo, tá, na produção ou na prestação do serviço, eles podiam tomar crédito sobre essa aquisição, certo? E agora, como na refinaria está saindo com alíquota zero, o óleo diesel não está sendo onerado pelo PIS e pela COFINS, consequentemente, quem adquire esse óleo diesel aqui na ponta, como consumidor final, como insumo na sua produção ou na prestação de serviço, ele também perdeu o direito, né, seguindo a regra básica aqui do regime não cumulativo, ele perdeu o direito de aproveitar o crédito sobre essa aquisição. Então, ele trocou, na verdade, um valor do PIS e da COFINS lá da refinaria pelo um crédito, mas mais à frente nós vamos ver que essa troca foi prejudicial para essas pessoas. Ou seja, nós temos um grupo de pessoas que foram favorecidas pela medida, e aí nós podemos falar aquele em que o custo da bomba é um custo efetivo já, como a pessoa física, como aqueles que estão no lucro presumido e que apuram pela cumulatividade, o PIS e COFINS, né? Os transportadores autônomos, esse pessoal, como a intenção do governo foi baixar o preço na bomba, essas pessoas automaticamente foram favorecidas porque, vamos dizer assim, o preço foi mantido, assegurado de alguma forma pela redução de PIS e COFINS. Aí nós tivemos aquele outro grupo de pessoas que não sofreram impacto algum. Por exemplo, os revendedores de alguma forma, porque ele compra e vende já com a tributação monofásica ocorrida na refinaria, sem impacto de PIS e COFINS. Isso significa dizer
que nós temos, então, um encargo, né? Nós temos um encargo que não está sendo cobrado, ele está sendo reduzido no preço lá da refinaria, por exemplo, para um TRR, vamos dizer assim, Gabriel. Então, nós podemos dizer que o TRR, se baixou, de repente, 30 centavos, só para o pessoal ter uma noção aqui, tá, pessoal? O encargo de PIS e COFINS hoje, quando tributado sobre o litro do diesel, ele é fixo a 35 centavos. É esse 35 centavos que foi zerado nesse período de março e abril. Então, se a gente fazer uma conta direta no preço da bomba, o dia que o governo tirou, olha só o que eu vou dizer, hein? O dia que o governo tirou o PIS e COFINS, que ele falou assim, hoje, a partir de hoje, 1º de março até 30 de abril, não teremos PIS e COFINS sobre o diesel, o preço na bomba teria que ter caído direto 35 centavos, porque é um tributo monofásico, ou seja, ele só é cobrado, o efeito tributário dele é único. Então, ele tem sobre o litro direto 35 centavos na refinaria, tá? Lá na Petrobras, e esse preço é o preço calculado sobre a bomba. Então, é 35 centavos na bomba, porque é um tributo chamado monofásico, ele não é uma não incidência que flutua, tá? Então, ele é 35 centavos. Teria que cair 35 centavos na bomba. Agora, pergunto para vocês, converse com o seu pessoal da área de diesel, e faça a verificação e a constatação se aconteceu isso. A gente sabe que não aconteceu. E mais para frente nós vamos provar aqui um pouquinho para vocês o quanto isso tem prejudicado justamente o sistema tributário. Por quê? Nós temos um sistema tributário que é injusto, mas mesmo quando ele se torna justo, o preço final lá para o consumidor não acontece na forma que deveria acontecer. Por quê? Porque a cadeia engole isso daí. Tá? Então, nós nunca somos favorecidos. É claro, né? Vocês já devem ter prestado atenção que quando anuncia no Jornal Nacional, às 8 horas da noite, lá que a partir de amanhã o diesel ou a gasolina ou qualquer combustível vai subir 10%, por exemplo, a partir de amanhã, se você na hora catar o seu carro e sair de casa, você já vai ver postos de combustível com preço corrigido já, ou trocando as suas tabelas, corrigindo os preços. Né? Só que quando a Petrobras ele vai lá à noite e fala assim, olha, hoje nós estamos baixando 5% no preço da gasolina ou do diesel, não acontece dessa forma, né? Não acontece dessa forma. Aí o dono do posto vai falar que o estoque era velho, que ele tinha comprado o estoque no preço caro, que ele não pode repassar. Aí ele fica esperando a próxima alta para ele justificar mais uma alta para dizer que já aumentou de novo, que não tem como. Ou seja, cara, isso é uma cultura que no Brasil é terrível. Os nossos órgãos, como aqui tem a liberdade de precificação, né, acaba sendo isso utilizado de uma forma exacerbada e até injusta para com o consumidor. Mas, de toda forma, o que acontece? Existe um outro prejuízo aí a ser calculado, tá? Um outro prejuízo a ser calculado. Porque os nossos clientes, em geral, os grandes produtores rurais do Brasil, as grandes corporações, né? A maioria delas, Gabriel e Milton, elas compram o combustível de distribuidoras e pagam o frete para a entrega do diesel no seu estabelecimento. Quando o combustível era insumo, e continua sendo insumo, mas era gerador de crédito de PIS e COFINS, como a mercadoria vinha tributada de PIS e COFINS, ela gerava crédito de PIS e COFINS. Estou falando aqui do pessoal de grande porte, né? Que está no lucro real, por exemplo. Gerava crédito PIS/COFINS, que nesse período de março e abril, como vimos, não vai poder gerar o crédito PIS/COFINS porque a alíquota está zerada. Mas nesse período há um segundo prejuízo que consegue piorar mais o cenário ainda, e vocês vão entender agora. Esse frete, ele era somado ao custo do produto adquirido, e o produto adquirido como gerador de crédito, eu também posso, ou podia, gerar crédito de PIS/COFINS também sobre o frete do transporte dessa mercadoria até a minha corporação.
Agora, o que a Receita Federal diz? Olha, se você está adquirindo um insumo, esse insumo está vindo não tributado para você, você não vai ter direito sobre o crédito do diesel, você também não tem direito ao crédito sobre o frete. Veja só, o prejuízo ele não é só no diesel, de eu não gerar o crédito sobre o diesel. O prejuízo é também sobre o frete. Então, a conta, ela é uma conta que ela vai gerando um agregamento de valores, tá? E que gera, ela só piora, na verdade, ela só piora, tá? Eu trouxe alguns números aqui para falar para vocês que eu achei, assim, muito interessante, tá? Essa medida do governo federal, o decreto que nós estamos trabalhando aqui, que reduziu o PIS e COFINS, ela começou a vigência dia 1º de março, né? Então, eu trouxe para vocês, eu utilizei aqui o Mato Grosso como preço de referência, tá? Existe um estudo da ANP, dos órgãos reguladores de combustíveis, em que eles avaliam os preços médios de combustível em bomba em cada região do Brasil. E nós pegamos aqui, por exemplo, a região do Mato Grosso, Cuiabá, os preços médios bomba. Na 4ª semana de fevereiro, o preço médio bomba estava 4,47. Tá? 4,47. Veja que aqui havia PIS e COFINS. Ok? Quando virou para março, que deixou de ter a tributação do PIS e da COFINS, o preço médio bomba em Cuiabá, por exemplo, subiu, tá, para 4,49%. Então, veja que... tá, mas para lá, como que essa conta... por que ela não fecha? Como que essa conta não fecha? Se PIS e COFINS sendo tributado, o preço médio era 4,47, como que, sem a tributação de PIS e COFINS, que representa 35 centavos por litro, subiu de 4,47 para 4,49? Então, vejam que as coisas não caminham sempre para um mesmo sentido. E vou explicar para vocês alguns fatores que impactam no preço. Por exemplo, o governo anunciou que dia 1º de março ele faria a redução do PIS e COFINS para controlar o preço do diesel que estava subindo. E, obviamente, naquele momento já estava tendo uma discussão ali que os caminhoneiros já falaram que iam parar, iam fazer protesto e as coisas iam complicar. Então, o Bolsonaro, para não sofrer uma pressão aí fora do comum de alguns setores, ele foi lá, soltou o decreto e falou, não vamos tributar PIS e COFINS para a gente segurar o preço. No mesmo dia que entrou em vigência o decreto dele, à noite a Petrobras já anunciou que subiria o diesel 5%. 5%. Então, vejam só que os 5% já comeu uma fatia boa dos 35 centavos anunciados pelo governo federal. Porque se você pegar 5% sobre 4,50, vai dar uns 22 centavos, mais ou menos. Tá? Então, de 35 centavos que nós ganhamos no PIS e COFINS, no mesmo dia a Petrobras corrigiu em preço 22 centavos. Então, sobrou só 13 centavos. Então, ainda assim, o preço teria que diminuir um pouquinho. Deveria ter uma queda, tá? Mas aí, olha só, gente, Brasil, a gente deveria colocar assim um nariz de palhaço, sabe? Para conseguir expressar até uma certa revolta que nós temos no nosso sistema tributário, que é a desconexão entre as esferas, vamos dizer assim, União, estados e municípios. Essa desconexão faz com que cada um exacerbe dos seus direitos, né? Ou seja, nós não temos aqui no Brasil uma frente única para estabelecer que, olha, nossa intenção é ir nesse rumo, então vamos todo mundo nesse rumo, né? Não tem isso. E eu vou explicar o porquê para vocês. O que aconteceu no dia 1º de março?
quando os estados, e estou falando aqui da grande maioria deles, tá? Praticamente raras exceções, todos os estados, principalmente do agronegócio, foram todos. Quando os estados viram que o governo federal tinha reduzido a incidência do PIS e da COFINS sobre o diesel, o que os estados fizeram na cobrança do ICMS? Subiram. Olha só que louco. O que eles pensaram? Olha, vai ter margem para a gente cobrar mais ICMS. Aí, como eles não podem subir a carga tributária do ICMS, o que os governadores fizeram? Corrigiram a pauta. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou dar mais um número para vocês aqui. No estado do Mato Grosso, de fevereiro para março, tá? Aliás, de 1º de março para 1º de abril, a pauta foi corrigida em 10%. 10%. Tá? Gente, ou seja, como o encargo de diesel sobre combustível é um ICMS caríssimo, partindo aí de alíquotas de 25%, veja que essa incidência, quando há um acréscimo de 10% na pauta, ela destrói qualquer planejamento. Então, não sei se foi objeto de vocês até constatarem isso não, mas eu lembro, durante março agora, mais recentemente, vocês vão encontrar na internet muito material sobre isso, o próprio ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro reclamando dos governadores, porque o que ele disse? Pô, o que adiantou a gente fazer todo um esforço tributário para reduzir PIS e COFINS, se os governadores não colaboraram? Foram lá e corrigiram a pauta para aumentar a tributação de ICMS. Moral da história, o governo federal ficou sem o PIS e COFINS, perdeu bilhões, nós estamos falando, gente, de muito dinheiro, bilhões de arrecadação de PIS e COFINS sobre o diesel, e para nós, que está lá pegando na bomba, comprando da distribuidora, não houve um impacto relevante. Então, veja que, no fim, aqui, quem sofre é o povo, né? Quem sofre efetivamente é quem produz, né? O país que quem está aí na linha de frente para pagar e bancar a máquina rodando é o sistema produtivo. E aí, volto à fala do Gabriel, quando o Gabriel diz o seguinte, tá, mas para lá, ganhou quem? Ganhou quem compra na bomba, né? Porque ele compraria mais barato. Mas a gente não viu essa redução. Se você conversar com os caminhoneiros, a gente não viu essa redução, né? E agora estamos com uma bomba. Temos uma bomba relógio ainda. Como não reduziu na deixa de tributação, na queda de tributação do PIS/COFINS em 1º de março, como que o mercado vai reagir, então, em 1º de maio, a hora que voltar a tributação? Só para vocês terem uma ideia, segundo a Petrobras, esse 35 centavos por litro representa, na média brasileira, 7,67% do encargo na bomba de PIS e COFINS. Tá? Já imaginou agora, no final desse mês, nós estamos no dia 7 de abril aqui, que estamos fazendo esse evento, dia 7 de abril, já imaginou agora, dia 30 de abril, você ser surpreendido simplesmente como, olha, voltou a ter PIS e COFINS e vai subir mais aí 7,8% direto sobre o preço de bomba, só por reflexo de PIS e COFINS. Aí você vai falar assim, poxa vida, mas quando deixou de ter PIS e COFINS, eu não tive esse desconto. Eu não consegui ter esse desconto, mas não teve por vários motivos. A Petrobras corrigiu o preço? Corrigiu, sim, mas não engoliu tudo. E essa correção ela teria independente do regime do sistema tributário. Agora, os estados foram lá e engoliram outra fatia. E a gente perdeu daí aquilo que era favorável a nós, a gente perdeu. Então, se a gente for considerar que os estados, obviamente, vão manter a pauta fiscal em fatores mais elevados após essa última alavancagem. Considerar que a Petrobras também corrigiu o preço e veio corrigindo, tivemos mais de 10% de aumento só durante março. E considerar que nós ainda teremos o retorno de PIS e COFINS para partir de maio, gente, o preço vai virar uma loucura. Vai virar uma loucura. Nós estamos
o diesel hoje é lá dentro do governo, ainda conversei com um conhecido meu que trabalha nos órgãos, em órgão público, falou, hoje o diesel é uma pauta bomba dentro do governo, é uma bomba relógio, porque vocês sabem que se o sistema parar, se o sistema produtivo parar, se caminhoneiros parar por causa de diesel, vai dar dor de cabeça para o governo. Então, vocês vejam que nós temos aí uma dificuldade extrema de como lidar com essa situação do diesel, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um outro número aqui, para vocês saberem, então, qual é o impacto. Nós fizemos alguns estudos, tá? Partindo sempre dessa referência aqui, por exemplo, preço Mato Grosso, Cuiabá, por que a gente tem que usar um preço regional? Porque a ANP e todas as operações de refinaria são regionais, né? Então, a gente está usando aqui condição centro-oeste, tá? A partir de refinaria Cuiabá. Mas isso se aplica de forma geral, tá, pessoal? Isso aí caiu, muda centavos no preço, mas o reflexo é o mesmo para o Brasil todo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que com o preço que nós tínhamos antes, tá? O preço, se vocês fizerem esse estudo, vai dar esse resultado, eu garanto para vocês. O preço que nós tínhamos antes do decreto presencial, com PIS e COFINS, para o sistema produtivo, que está no lucro real, que é pura PIS e COFINS pela não cumulatividade, tá? Hoje, só o diesel, sem considerar a recuperação de crédito do frete, essa conta fecha em 2,19% negativa. Significa que eu perdi uma capacidade de recuperação de crédito dentro do diesel de 2,19%. Ou seja, para quem está na não cumulatividade, era muito mais negócio o diesel antes, sendo tributado e custando mais caro, do que hoje ele custando ou o mesmo preço, ou muito parecido, tá? E eu não podendo recuperar crédito. Hoje isso me gera um prejuízo na conta direto de 2,19%. Aí você fala assim, mas 2,19% é pouco. Eu conheço clientes nossos que gastam milhões por ano em diesel, né? Então, se essa medida se postergar, já tem que mudar o custeio. A gente já tem que pensar em revisar aí o custeio, porque o combustível vai ter um preço totalmente diferenciado para nós, né? Aí a gente fala de 2,19% só no diesel. Mas eu falei para vocês que eu perdi também 9,25% de recuperabilidade do crédito de PIS e COFINS que eu tinha sobre o frete. Quanto que é essa conta? Vou dizer para vocês. Isso daí vai beirar 2,5%. Gente, 2,5% é muito dinheiro. Tá? Hoje todo mundo briga. Eu não sei se nós temos aqui amigos que pertencem à área de suprimentos, que faz aquisição de diesel, mas hoje quando o cara está lá na área dele fazendo aquisição do diesel, ele está brigando por 1, 2 centavos. Brigando por 1, 2 centavos. Para ganhar isso, seja na logística, seja no fornecedor, seja no financeiro, no prazo, não importa, ele está lutando para brigar com centavos. E, de repente, o que eu estou dizendo para vocês aqui, num litro de diesel, representa aí de 10 a 15 centavos. Então, veja que isso é importante e é necessário que seja debatido internamente. Tá? E, principalmente, estejam preparados para a virada que nós vamos ter agora, dia 30 de abril. Vocês têm que fazer a conta. Por exemplo, se chegar dia 30 de abril e chegar, por exemplo, na última semana de abril e você estiver precisando de diesel, será que o negócio é comprar e estocar, garantir estoque? Ou será que o negócio é já não comprar e esperar virar e comprar na primeira semana de maio para comprar com direito a crédito de PIS e COFINS, né? Isso, cada um tem um cenário e é preciso ser analisado de uma forma sempre diferenciada. Não existe aqui uma fórmula, não existe uma regra matriz que eu vá dizer que sirva para todos. Cada um vai ter o seu cenário e é importante que isso seja avaliado. Eu vou devolver agora para o Milton, e o Milton vai falar para a gente um pouquinho sobre quais as medidas devem ser atendidas na escrituração desses documentos que nós estamos recebendo em relação à aquisição de diesel,
do período de 1 de março até 30 de abril. Milton, por favor. Beleza. Então, pessoal, diante de todo esse debate, né, essa questão de redução, apesar ali de a condição exposta pela Decreto 10.638/2011 ser a redução de coeficiente, a tratativa, tá, que o fisco deu para essas aquisições é realmente de alíquota zero. Ou seja, ele deixou de ser uma alíquota diferenciada, tá, e passou todo o processo de aquisição dele para as mesmas condições da alíquota zero. Inclusive, o que tange ali ao não aproveitamento, tá, do crédito, que pela vedação expressa, né, das leis da não cumulatividade, quanto também ao processo de escrituração dos documentos fiscais. O que isso quer dizer para a gente, né? Anteriormente, né, as refinarias, no processo de comercialização delas, elas indicariam um CST, por exemplo, de produto monofásico, certo? Alíquotas diferenciadas por regime de vazão, certo? A partir de então, o que o SPED, no dia 3, ele fez a atualização das tabelas, tá? Dia 3 de março, e já deu a indicação de que essas comercializações deixariam de ser agora sobre o regime monofásico e seriam todos escriturados com o CST 06, tá? Consequentemente, para as empresas adquirentes, vamos tratar, por exemplo, dos TRRs, né, que utilizavam aí na sua escrituração um CST 04, que seria a alíquota zero do regime monofásico, automaticamente eles migram, né, esse processo de escrituração também, tá, para o alíquota zero. Ou seja, agora o produto em si, a cadeia, entendemos que toda a cadeia que trata da comercialização do diesel e suas correntes serão inteiramente na alíquota zero, CST 06 da saída, e os adquirentes, né, consequentemente ali, tratando do CST 73, que é aquisição sem direito a crédito derivado de alíquota zero. Beleza? Isso ele pode ser observado lá dentro do próprio portal SPED, nas tabelas lá, tabela 4.3.11, 4.3.13, que tratam dessas duas situações, beleza? Inclusive, isso vai atingir o consumidor final, aquele da ponta do processo que adquiria anteriormente ao decreto, com a possibilidade de apropriação de crédito, né, que escriturava lá com seus CSTs de 50 a 56, né, normalmente, né, agora, com essa alteração, vai ter que usar de 70 a 75, que são aqueles CSTs não passíveis de apropriação de crédito. Beleza? Eu acredito, Wellington, que assim, as alterações principais seriam um processo de escrituração, né? Indicar que dentro desse período de vigência, né? Então, as aquisições que ocorreram entre 1º de março e que terão ali por fim, né? Que se findam no dia 30 de abril, essas aquisições não podem ser escrituradas, tá? Com base para crédito de PIS e COFINS. Inclusive, se ocorrer essa escrituração, o próprio sistema, o próprio PGE, né, da Receita Federal, o próprio PGE ele já vai dar a indicação de que está sendo escriturado um documento fiscal contendo um CST de produto cuja tributação atual, né, do momento da escrituração, ele está amparado pela aplicação da alíquota zero. Ou seja, exato, o próprio sistema ele vai acusar. Já vai acusar dizendo a indicação, meu amigão, você está fazendo alguma coisa errada. Isso, vai dizer. Verifique isso daí, verifique essa informação. E aí, Milton, tem uma coisa muito importante nisso daí, que a Receita Federal, inclusive em algumas conversas que eu tenho tido oportunidade, está se manifestando no sentido que a escrituração que acontece lá para fins de apuração de PIS e COFINS porque às vezes algumas pessoas perguntam assim para a gente, tá, mas eu comprei o produto no dia 27 de fevereiro, eu tenho direito a crédito porque naquela data quem me vendeu o produto ainda estava tributando PIS e COFINS. Não é esse
Não é essa a característica reconhecida pelo fisco, tá? A característica vai obedecer à regra de escrituração, que é a data de entrada. A data de entrada, tá? Então, se eu fiz uma aquisição do diesel no dia 28, mas se transporte chegou para mim apenas no dia 3 de março, por exemplo, e eu vou fazer essa escrituração, eu vou aplicar a regra vigente na data da entrada do produto na minha corporação. Por isso que eu falei para vocês que tomar muito cuidado na última semana de abril. Acompanhar as notícias, verificar se o governo está pretenso a continuar com essa medida ou não. Por quê? Essa aquisição que, de repente, eu possa fazer lá na última semana de abril e receber ela sem crédito de PIS e COFINS, pode ser que depois eu possa dar entrada nela no dia 2 de maio, por exemplo, reconhecendo o crédito de PIS e COFINS. Então, tem que ser feito um planejamento para isso daí, uma averiguação, para que haja um entendimento de qual é o melhor planejamento. Lógico, voltando naquele cenário, né? Cada um tem um cenário diferente, tem que avaliar a sua condição, a sua situação, principalmente para verificar se há viabilidade de eu ganhar alguma coisa, então preparar um estoque de forma antecipada ao fim de vigência da medida, ou se de repente, para mim é ótimo que essa medida vá embora. Né? E aí eu espero virar o mês, então, para eu adotar as medidas de estocagem, né? Então, fica aqui a nossa dica, os nossos comentários, a ideia é gerar polêmica mesmo, trazer isso para vocês, para que vocês dê esse acompanhamento dentro da sua corporação, para que a gente consiga ter esse debate. Essa matéria é importantíssima, estamos falando de algo aí que para muitas corporações são valores relevantes. Tá joia? E independentemente do valor relevante ou não, isso que o Milton falou, que é a forma de escrituração, também é relevante independentemente do valor. Né? Com cuidado em relação à escrituração do insumo, que é o diesel, que não importa se é 1 ou se é 1.000 ou se é 1 milhão, eu tenho que escriturar com CST lá de aquisição sem direito a crédito. Perdi o direito a crédito nesse período para esse item. E também avaliar em relação ao frete, que é o serviço prestado também, né, Milton? Qual o CST que eu estou utilizando lá? Será que eu não continuo gerando crédito sobre o frete que eu estou dando entrada? A Receita Federal e o CARF, inclusive, hoje já existem manifestações, o Milton me corrija se eu estiver errado, mas hoje essa corrente está mais favorável ao fisco. Sim, ainda assim, apesar de ter algumas correntes aí que são pró-contribuintes, né, nessa situação, ainda não tem a mesma força da que vai na corrente contrária, né? A maior parte ali segue o entendimento de que aquisições de produtos, aquisição de frete, contratação de frete, cujo produto não é tributado, não se dá direito ao crédito derivado dele não ter previsão legal e ele compor o custo do produto. Essa é a principal. Exatamente. Pessoal, dentro da nossa proposição aí de efetivamente realizarmos o nosso webinagro num tempo limite aí, 45 minutos, 1 hora, né? Que a ideia é a gente gerar um debate, trazer a polêmica, gerar esse estudo para que vocês consigam dar encaminhamento isso na vossa procuração, para analisar os efeitos, né? Estamos aí chegando ao nosso time. Agradeço imensamente a participação de vocês, que são amigos e fiéis aí aos nossos conteúdos. Lá no portal a gente sempre disponibiliza materiais atualizadíssimos, a gente acompanha isso daí cotidianamente. Se vocês tiverem, inclusive, conteúdos que vocês entendam como adequado para que vocês... que alguma coisa que a gente possa produzir, que gerar um conteúdo para vocês, que vocês entendam que seja produtivo, né, que venha trazer aí ainda mais novidades, pode dar as dicas para a gente e a gente certamente vai estar realizando. Aproveito aqui também para já falar para vocês que o nosso próximo webinagro vai ser sobre e-social de produtores rurais. Olha, pessoal, os produtores rurais entram no e-social, e aqui estou falando de todos os produtores rurais, pessoas físicas, independentemente de porte. Tá? Do pequeno ao grande, todos os produtores rurais entram no e-social a partir do próximo dia 1º de maio. E nós vamos fazer na próxima quinzena
eu vou fazer um evento de e-social voltado para esse público. Pessoal de cooperativa, aproveite para convidar os seus produtores. A Garcia Moreno, esse trabalho nosso, nós temos feito nos últimos tempos, um trabalho quase que mais social nesse sentido, abrindo esses links para os vossos associados, se vocês desejarem, tá? Basta que vocês nos comuniquem para a gente possa se preparar em termos de estrutura para isso, mas é importantíssimo. Esse pessoal, vocês sabem que tem muita dificuldade, não tem uma estrutura organizacional para tal, a grande maioria, né? E mesmo para os grandes, é um desafio enorme, tá bom? Então, espero encontrar vocês no nosso próximo encontro. Acompanhe a gente lá através das redes sociais, as nossas publicações aí na Garcia Moreno, e façam um bom proveito. Podem ter certeza que o que nós fazemos é com muito carinho. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos. E estamos aí, 10 horas em ponto, cumprimos a nossa meta. Dúvidas que ficaram, ou que restaram, ou que vocês tiverem a respeito dos assuntos debatidos hoje, vocês têm total liberdade para chamar a gente lá através dos nossos apoios de consultoria. Beleza? Gente, forte abraço a todos. Milton, Gabriel, muito obrigado pela participação e pela colaboração. Nós que agradecemos a oportunidade, Wellington. Tchau, tchau, pessoal. Pode falar, Gabriel. Eu acredito que foram abordadas as principais discussões sobre os impactos desse decreto, né? E eu quero somente agradecer a todos os participantes. E questão de dúvidas, estamos à inteira disposição lá no nosso portal da consultoria Garcia Moreno. Obrigado, pessoal. Isso. Eu também fico aqui dando meu muito obrigado aí pela participação de todos, pela oportunidade de estarmos aqui realizando mais esse evento maravilhoso e que espero que temos mais outros aí bem produtivos e que espero muito que vocês tenham gostado desse evento, ok? Muito obrigado pela participação, gente. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço.